Como o Caruso falou, me articulei muito com ele esses tempos e eu preciso revelar algumas coisas muito especiais para vocês, ainda que a gente saiba que muitas coisas são da obrigação daqueles que estão exercendo o mandato, nem sempre encontramos isso em todos aqueles que gostaríamos. Mas, em 27 de dezembro do ano passado, eu pude viver uma das experiências mais importantes do terceiro setor paulista. Em junho, quando, numa primeira conversa com o deputado Caruso, ele me explicava as questões políticas que nós teríamos que seguir, ter paciência, esperar o momento certo, saber votar com as pessoas e com aqueles que ele estava liderando, para que todos pudessem votar a favor das entidades. Ali eu me preocupava, como nós teríamos condições de esperar 6 meses. Mas, ouvindo a sabedoria do deputado Caruso, atuamos com paciência nas questões políticas e diante da sua sabedoria, e, ao mesmo tempo, tomamos algumas medidas administrativas, que nós conseguíssemos prorrogar as questões ligadas à mudança do sistema. Pois, veja, pessoal, que em 27 de dezembro, as entidades tiveram uma grande e positiva surpresa. Todos os nossos deputados paulistas votaram unanimemente a favor das entidades. E, por isso, eu peço a vocês uma salva de palmas ao deputado Caruso e aos nossos mais de 90 deputados, que já votaram a nosso favor, mas vão derrubar, sim, um veto errado, injusto, e que nos penalize muito no dia a dia do atendimento e dos serviços sociais que nós prestamos e são tão caros à população paulista que mais precisa. Diante disso, pessoal, se nós observarmos, nós vamos reparar que estamos diante de uma novidade. Nós estamos, de fato, inaugurando em São Paulo, pelo terceiro setor, a mudança da velha democracia representativa, em que nós vínhamos a cada 4 anos às urnas, para uma democracia participativa, que, quando erros são cometidos, nós nos façamos presentes e sejamos defendidos pelo Legislativo, que tem ouvidos. Por isso que esta casa é chamada Casa do Povo. Se nós tivermos novamente um governante insensível, saberemos aonde recorrer. E o que nós temos em mãos agora, estamos bravos, viu, deputado? Estamos irritados, indignados, na verdade, pelo que fizeram conosco. E o pior, pelo que fizeram pelas pessoas que estão dentro das nossas instituições. Deputado, a nossa organização está dentro de uma comunidade em que os traficantes tomaram conta. Lá nós temos um projeto de esporte. Sabe o que os traficantes fizeram, deputado? Os recursos da Nota Fiscal Paulista estão lá, através da nossa entidade. Eles metralharam a delegacia de polícia. Sabe o que a polícia fez? Fugiu. Mas o nosso projeto está lá, porque as crianças estão lá. E os recursos da Nota Fiscal Paulista é que permitem isso. Mas o governador não sabe. Apesar de termos pedido inúmeras vezes audiências públicas para que ele nos ouvisse. Não nos ouviu. Ao contrário do senhor, que, além de nos ouvir, nos recebeu em audiência e foi além, pessoal, fez esse projeto de lei que é fruto da participação de cada um de vocês. O Eduardo, gente, é um simples facilitador desse processo. Nós somos coordenadores voluntários aqui, Caruso, um em cada sua organização, trabalhando por suas entidades, e para o movimento de apoio à cidadania fiscal. O que nós queremos é que a justiça seja restabelecida. E o que o seu projeto de lei está permitindo é que a gente faça a justiça e garanta aqueles que dependem da gente, e já perdemos o mês de janeiro, hein? Aí nós estamos realmente numa situação de UTI, de urgência, para que o presidente Cauê Macris coloque o quanto antes, pessoal,
em votação a derrubada do veto. Mas, para isso, os deputados, nossos amigos, que graças a Deus são muitos, estão fazendo seu trabalho. Mas nós temos que fazer mais. Nós temos que voltar nos nossos deputados, nas nossas cidades. Nós temos aqui fora, pessoal, uma relação de ofícios como este, em que nós, ao encerrarmos essa audiência, nós vamos de gabinete em gabinete, mostrar o que eu vou apresentar aqui. Os 10 principais motivos pelos quais cada um dos deputados, além de ter votado unanimemente por nós, por que eles precisam nos ajudar a derrubar este veto. Então, este agradecimento, apesar de longo ao Caruso, gente, era extremamente necessário, porque no começo nós falávamos sozinhos. E quando nós vimos todos os deputados em unanimidade votarem a nosso favor, nós temos que saber que é esta participação que está dando certo. E já falo a vocês que se o governo quis se meter com as entidades na questão da nota fiscal paulista, vai levar um troco importante. Porque nós temos a lei de incentivo ao esporte, temos a lei de incentivo à cultura, e esses deputados que votaram a nosso favor aceitaram abrir uma frente parlamentar para que nós criemos a lei de incentivo ao desenvolvimento social nesse Estado. Por quê? Nós vamos, sim, escutem isso bem, nós vamos recuperar a nota fiscal paulista como sempre foi e vamos abrir essa lei de incentivo, porque o governo executivo deste Estado tem que saber que terceiro setor, quando eles falam em fraude, que não chega a 1%, é a sua grande maioria composta por gente séria, gente que trabalha por quem mais precisa, pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças em situação de abandono. Com esse público não se mexe, porque quando alguém comete uma injustiça desse tamanho, essas entidades se levantam. E é no Parlamento Paulista que nós conseguimos encontrar eco e vamos sim conseguir derrubar o veto do governador Geraldo Alckmin. Mas, agora, vamos ao que interessa objetivamente. Precisamos pautar, como presidente dessa Assembleia, o dia em que nós vamos votar a derrubada do veto. Muito bem, turma, por que os deputados precisam derrubar o veto? Débora, por favor. Os motivos, por favor. Você tem fácil aí? Enquanto a Débora está preparando, pessoal, fiquem atentos. Quando a nossa Assembleia acabar, nós vamos sair em bloco de 20 entidades pelos corredores dos gabinetes e vamos entregar em cada gabinete os nossos 10 motivos para que eles saibam, fundamentalmente, por que nós precisamos derrubar o veto. Muito bem. Desde 2015, nós estamos sendo penalizados com mudanças que reduzem os recursos do programa Nota Fiscal Paulista. Não é só o problema de março foi mais grave, mas esse negócio vem de longe, e as 4.000 entidades vêm suportando essa perda de orçamento, mas agora definitivamente decidimos reagir a essa questão. Depois nós produzimos, tecnicamente, com um doutorando da Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa, um balanço social, que demonstra que esse negócio de fraude, não. Com a gente, não. A Cristiane, presidente das APAES, falou muito bem. Nós estamos acostumados a prestar contas até além do que nós precisávamos, gente. Exaustivamente, a burocracia que nós temos que cumprir para se tirar o CRCE. Hoje, no Estado de São Paulo, através da Corregedoria do Estado, é uma burocracia imensa. Como vem falar que nós somos fraudadores, gente? Como pode um negócio desse? E o balanço social, que terá sua segunda edição agora, por isso esses recursos que nós levantamos recentemente, porque nós precisamos de uma nova pesquisa com essa preocupação da prestação de contas. Outro ponto que a Cristiane já levantou muito bem, cada real que o terceiro setor recebe em benefício ou em renúncia fiscal, nós devolvemos R$6 em serviços sociais de alta qualidade para a população que mais precisa. O quarto, Débora, pulamos. Sobe um pouquinho, por favor. Pulamos o quarto item, que é a nossa indignação e que os deputados precisam saber disso. Por várias vezes tentamos falar com o governador. Fomos muito bem recebidos pelo vice-governador, em audiência em março ainda, que se comprometeu em entender e ser o nosso interlocutor, além dos puramente financeiros.
nós percebíamos que a voz financeira no governo do Estado estava ecoando muito forte, mas a área social não. Então, essas faltas de sensibilidade do governador, os deputados precisam dar uma resposta a isso. Se o governador quisesse vetar, mas se quisesse prorrogar, nos dando tempo hábil para uma adaptação, mas nem isso nós obtivemos, certo? O outro ponto essencial, que esse prazo, como as coisas foram feitas, eu cito o exemplo da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil, quando quis migrar de sistema, sair do velho disquete e papel, para ir para o sistema novo, altamente informatizado, a Receita Federal deu tempo para todo mundo, 10 anos de migração. Agora, essas medidas do governo, nós estamos há 10 anos na nota fiscal paulista dizendo, para você doar, não ponha CPF, para você doar, entregue nas urnas. Não vincule seu CPF, senão você não vai... Agora mudou, só vai ser através de CPF. Como que o governo pode querer que o Estado de São Paulo esteja pronto para essa nova realidade? Não está. Essa falta de tempo, essa falta de sensibilidade também é gravíssima. Próximo, Débora, por favor. Gente, vocês estão lendo aqui exatamente o nosso ofício. Eu sei que alguns já fizeram a lição de casa e já trouxeram, mas nós estamos repassando nos gabinetes. Quem participou das reuniões com a Cefaz, percebeu que a Cefaz dizia só 16% das pessoas hoje colocam o CPF na nota. Turma, é uma redução de 84%, 85%. Nós vamos concorrer, porque quem não quer se expor ao fisco ou não quer vincular os seus dados para uma entidade que ele não sabe ali, um comerciante, ele tem seus receios, ele tem o direito à privacidade. Nós estamos vendo sucessivos vazamentos de dados. Então, o contribuinte que quiser omitir seus dados, ele já pagou o imposto, ele não sonegou. Se ele pediu a nota fiscal sem CPF, ele pagou o ICM embutido no preço. Não há sonegação nisso. Ele tem o direito à privacidade, mas a Cefaz diz que não. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos que os nossos deputados entendam. Outro item sério, o governador anuncia, eu estava presente em março na assinatura do decreto, que os bens culturais passavam a ter ali uma alíquota de 30% para uma arrecadação maior. Lamentavelmente, gente, a Constituição Federal do Brasil torna imune jornais e livros, imune de ICMS. Portanto, aquilo que o governo aumentou de participação na nota fiscal paulista são itens que nós não temos incidência de ICMS. Portanto, o governo anunciou um aumento de alíquota que não é verdadeiro. Os deputados, neste ofício, eu, inclusive, transcrevo o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que proíbe qualquer cobrança sobre livros e jornais. A aprovação por unanimidade, eu não preciso falar de novo, toda a mobilização digital e presencial que foi feita, a questão das mudanças impostas, justificando que as OSCs gastam muito na atividade de captação, na logística. Quanto teremos que gastar agora, pessoal, em novas estratégias de marketing, para explicar uma regra que nunca existiu? Essa comunicação vai ser demoradíssima e caríssima. Ora, as próprias leis de incentivo permitem que os captadores tenham as suas rubricas de remuneração. Ou o governo acha que nós vamos continuar só no voluntariado, prestando esses 255 milhões de atendimentos? As entidades fazem, por ano, 255 milhões de atendimentos em São Paulo, com os recursos da nota fiscal paulista. Vejam, só o voluntariado não é suficiente. Nós precisamos, sim, nos profissionalizar, inclusive na captação de recursos. Por que que o governo está apresentando isso? Como se isso fosse uma fraude? Onde nós estamos? Querem que nós nos profissionalizemos, mas na hora que o fazemos, vem esse tipo de situação. E, por fim, a urgência, extrema urgência. Porque, Débora, essa sim é a minha última transparência, eu quero que você coloque o gráfico que já mostra a situação de 2017.
Enquanto a Débora acha, por que é urgente, pessoal? Porque nós viemos em 2015 com uma arrecadação de 145 milhões para as entidades. Em 2016, 110 milhões. Fechamos agora recentemente o balanço de 2017, 98 milhões. A história da Cefaz, que o deputado Sapienza, da sua grande sabedoria, da sua origem na Secretaria da Fazenda, essa história de que os recursos que vamos repassar para as entidades vai aumentar, mentira, pessoal. Ou nós nos colocamos nessa democracia participativa, mostrando para os nossos gestores públicos que os recursos públicos são do contribuinte e somos nós que dizemos aonde é mais necessário, somos nós que estamos vendo aonde a miséria está. E eu gostaria aqui de resgatar uma frase de Mário Covas, um dos maiores líderes da redemocratização deste país, quando assumiu a prefeitura de São Paulo. Ele levantava uma bandeira e dizia: São Paulo é a mais rica, mas é a mais pobre. São Paulo é a mais rica, mas é a mais pobre. E se nós, paulistas, queremos ser exemplo para o resto do país, nós temos que tirar essa situação em que aqueles que trabalham com os pobres pela inclusão, para colocar numa situação de dignidade, sejam considerados pelo quarto escalão de um governo que toma decisões irresponsáveis e injustas e obrigam a gente a cumprir. Não aceitaremos mais isso. E é com deputados desta estirpe, desta magnitude que nós vemos aqui, que nós vamos sim conseguir derrubar o veto do governador e criar a lei de incentivo ao desenvolvimento social. Diante disso, pessoal, eu convoco vocês a não desistir. Eu estou vendo nos grupos uma história, mas não vão fazer isso, mas não. Parem com isso. Por favor, se forem se acovardar, encontrem um outro grupo para se envolver. Aqui não temos direito de ser covardes. Porque nós não estamos em causa própria, pessoal. Se nós estamos aqui às 4 da tarde, nós temos que lembrar quem está dentro da nossa instituição. Não estamos falando para nós, estamos falando por eles que não podem estar aqui. Não temos o direito de nos acovardar, mas temos que saber exercer a democracia. Nós temos que saber usar o parlamento. Nós temos que fazer de uma forma articulada, ouvindo esses grandes políticos que nós pudemos aprender com eles, que eles podem sim nos defender. E estão nos defendendo. A imprensa da Lesp me perguntava na entrevista, Eduardo, dificílimo encontrarmos um grupo tão numeroso na Lesp, o que está acontecendo? Eu disse a ela, estamos indignados e não ficaremos omissos, porque não somos covardes. Aqui os últimos números, pessoal, para comprovar, porque o que falamos tem que estar pautado, são dados da Cefaz, tem que estar pautado em levantamentos técnicos e pesquisas bem feitas, nós temos que ser profissionais como estamos sendo. Vejam a redução do terceiro setor. Em 2017, se a Cefaz diz que nós não estamos perdendo orçamento, mentira! Os números da própria Cefaz mostram isso. E as pessoas que dependem da gente precisam ter